Seguindo esse tema, a gente conversa agora com William Clavijo, que é venezuelano, PhD em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor William, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. A gente já conversou sobre crise de refugiados e tensão na Venezuela há um tempo atrás. Você teve ali um trabalho muito próximo desse pessoal que estava vindo para o Brasil, tentando uma vida melhor, sem saber quando retornaria. Então, eu começo a te dizer, nesse momento agora, pelo que você tem apurado junto aos seus contatos na Venezuela, eu imagino família, amigos, mas também pesquisadores e outros, como é que está a situação na população? Porque muitas vezes a oposição dura, ferrenha, que acontece na sociedade venezuelana contra o regime, se vê às vezes numa situação dúbia, né? Continua mantendo essa oposição, isso significa estar a favor de uma intervenção militar dos Estados Unidos dentro da Venezuela, ou isso cria um desconforto, não cria, o objetivo é maior? Como é que você está vendo isso? Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Olha, Marcelo, assim, a informação que a gente tem conseguido acompanhar durante o último mês, me permito citar uma pesquisa que tive acesso no mês de novembro da Universidade Católica Andrés Bello de Caracas, né? Nesse resultado mostra que cerca de pouco mais de 70% da população é a favor de uma mudança de regime, né? E uma questão muito chamativa dessa situação é que eles enxergam, né, que a saída, essa mudança de regime passa pelo esforço da cidadania. Eles enxergam a cidadania, as pessoas, o povo, como o driver, né, um ator-chave para propiciar essa mudança. Outro elemento que eles destacam, que destacam no resultado dessa pesquisa é a liderança da oposição, né, no caso específico agora da Maria Corina Machado e do senhor Edmundo González Urrutia, que de acordo com os resultados apresentados pela oposição foi o grande vencedor da eleição do 28 de julho. E também eles entendem que fatores externos são fundamentais, né? Então, e aí claramente a menção é feita ao governo dos Estados Unidos, né, por conta da pressão que essa nova onda de pressão e de política, enfim, de aceleração da pressão que está exercendo contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Então, em geral, a perspectiva é de mudança, né? Porém, a gente também identifica que, digamos, devido a dificuldade econômica, né, que se vivencia no país, o deterioramento dos indicadores econômicos, também existe uma dinâmica de se concentrar em atender as demandas mais apremiantes, né, as demandas mais urgentes. E isso passa por exemplo, garantir meios de subsistência para poder levar uma vida minimamente digna dentro do país. Então, digamos, a dinâmica gira em torno às perspectivas, mas também a necessidade de se concentrar no que as pessoas podem resolver no dia a dia, né, que é a alimentação, o pagamento das contas, né, e garantir que, enfim, sobreviver nesse contexto bastante delicado e complexo que vive a Venezuela há mais de uma década, né? Porque a gente precisa lembrar que... É uma década já de crise contínua praticamente, né? Guga? William, não há expectativa nesse momento de que haja uma invasão americana. Os Estados Unidos, por enquanto, seguem com as ações de interceptação de petroleiros, mas não dá para descartar que venha a ocorrer uma ação militar americana por terra no futuro. A gente sabe que essas ações foram fracassadas no Iraque, foram fracassadas no Afeganistão, na Líbia também. Você tem o temor de que algo similar possa ocorrer na Venezuela? Você avalia que a Venezuela é um cenário diferente do que foi no Iraque ou na Líbia? Qual poderia ser a consequência de uma ação militar americana formal para a mudança de regime, como ocorreu em outros lugares do mundo? Olha, Guga, é uma pergunta bastante difícil de responder, né? Estou entendendo que, enfim, cada realidade é distinta, né? E também, digamos, Venezuela tem umas particularidades, né, que por um lado fazem dele um país menos complexo do que a Líbia ou a Síria, né? No caso da Líbia, a estrutura social era bastante diversa, né?
A gente não observa, por outro lado, a existência de grupos armados na oposição, né, com disposição de ir num confronto direto contra o regime do Maduro, né? Agora, a gente também precisa olhar aos análises mais sérias, sobre análises estratégicas mais sérias, né, sobre as possíveis implicações de um conflito armado na Venezuela, ¿no? Y claramente, y eso debe ter pasado en las análisis estratégicas no solo del gobierno de Estados Unidos, como también de los gobiernos de los países vecinos, ¿no? Que deben estar observando atentamente con mucha preocupación, digamos, si un escenario, ¿no? de intervención militar que não esteja muito bem pensado, né, quais podem ser as repercussões, né? E aí a gente claramente precisa olhar, né, a Força Armada venezuelana, né, que, es decir, todas as análises coincidem, né, en indicar que digamos, proceso, cenário favorável de mudança de regime, né, que é o que muitos analistas estimam que é o que esteja perseguindo o governo dos Estados Unidos, ele passaria por digamos, uma pressão que permita uma ruptura da Força Armada com Maduro, né, e a disposição dessa Força Armada de apoiar um governo de transição, né, e garantir a ordem, né? Isso dá para dizer, professor William, que essa disposição, ela existe hoje, ela é mais forte se ela existir hoje do que foi no primeiro mandato de Donald Trump, onde também se falou muito na possibilidade de dissidentes das Forças Armadas eventualmente apoiarem um governo possível, no caso era o Juan Guaidó, e depois não se configurou? Existe alguma mudança, você acha, na relação das Forças Armadas com o regime hoje? Olha, é muito difícil precisar isso, Marcelo, porque não é segredo para ninguém, né, que a Força Armada Nacional está sob um processo digamos, de constante monitoramento, né, e qualquer sinal de dúvida é interpretado pelo regime, né, e os sistemas de contra-inteligência para, digamos, depurar a Força Armada e, digamos, tirar a esses funcionários que possam estar manifestando qualquer dúvida e desconfiança com o regime. Então, é muito difícil precisar exatamente o que está sentindo a Força Armada. Claro que, né, assim, a gente também precisa dizer que a Força Armada, si bien o alto mando está envolvido con actividades irregulares de enriquecimiento ilícito por diversas formas, ¿no? A Força Armada también es digamos, o funcionarios de la Força Armada también padecen, ¿no? A crisis que todos los venezolanos padecen en mayor o menor medida, ¿no? Y también sus propios familiares, ¿no? Mas ahí tiene una cuestión muy importante, Marcelo y Guga, sobre todo con la primera pregunta que o Guga fez, ¿no? Y es que nos últimos años, ¿no? o gobierno venezolano ha sido muy permisivo, ¿no? Con grupos irregulares, ¿no? A margem da lei que se encaixan dentro de las categorías de crimen organizado, narcotráfico o inclusive grupos guerrilleros que operan dentro del territorio, ¿no? Y es importante también destacar, ¿no? Que el chavismo como movimiento tem promovido, ¿no? o treinamento, a conformação de grupos irregulares que, enfim, inclusive participam em planos de segurança com a Força Armada e a Polícia. É importante lembrar questões como o Plano Zamora, por exemplo, que foi denunciado no Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, né, onde se demonstrou uma coordenação entre a Força Armada, a Polícia Nacional Bolivariana e os grupos coletivos armados para reprimir a população venezuelana. Então, o que a gente está observando? Bom, a gente observa, né, que a estratégia do Maduro claramente visando uma estratégia digamos, de guerra simétrica en caso de una posible intervención o ataques en tierra y se apoyando en estos grupos que el propio gobierno tiene armado, tiene conformado y tiene entrenado, y también otros que operan en territorio, ¿no? Ahí un destaque importante sería OLN, ¿no? Que es una guerrilla colombiana que no ha conseguido se desmovilizar, ¿no? Y que opera y que se presume que tiene presencia en más del 60% del territorio de Venezuela. Professor, uma última pergunta aqui, tentando jogar um pouco para frente esse olhar, essa perspectiva. O que o senhor espera do ano de 2026 para a Venezuela? Qual seria o cenário mais positivo no seu entender? Não, o cenário mais positivo claramente seria aquele onde possa ocorrer uma negociação com garantias y que las partes puedan transitar un proceso paulatino de restablecimiento de la confianza, de la institucionalidad, de la realización de nuevas elecciones o reconocimiento del resultado del 28 de julio, ¿no? Y que comience a, digamos, possa ocurrir un proceso con garantías de reinstitucionalización en Venezuela que permite retomar a senda democrática, ¿no? La recuperación del Estado de Derecho, también
es importante destacar que es necesario también trabajar cuestiones como la justicia transicional, así no podemos esquecer que durante la última década o más tienen ocurrido delitos de lesa humanidad que hoy están siendo investigados pelo Tribunal Penal Internacional y que tienen feridas muy graves en la sociedad venezolana que precisan ser atendidas para poder entrar en un proceso realmente de pacificación, reconciliación, perdón, né, y restauración de la democracia en el país. Eu disse que seria a última, mas o Guga tem uma última. Vai caber. William, a Maria Corina Machado é a principal líder opositora venezuelana. A Janaína Figueiredo, que é colunista do Globo, correspondente de Buenos Aires, ela explicou que outras lideranças se enfraqueceram muito, como Henrique Capriles, que ainda está na Venezuela e que no passado foi o grande líder, o Leopoldo Lopes também no exílio acabou se enfraquecendo. Então, ela seria mesmo a principal figura ou há outras que nós deveríamos prestar atenção? O Capriles pode renascer? Como que está o cenário? No, el escenario sin duda, Guga, es que a María Corina se consolidado como la principal lideranza de la oposición no país. Hoy, no exterior, ¿no? Por conta da saída que teve para poder recibir el Premio Nobel da Paz. Mas a María Corina, sin duda, es la lideranza que está, digamos, liderando, ¿no? El esfuerzo de restauración de la democracia dentro del país, ¿no? Articulación con factores internos y claramente debe existir algún tipo de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos también, pelo menos para, en fin, intercambiar informaciones sobre los andamientos, los esfuerzos que cada parte está realizando. Y en relación, Guga, a esa mención a las otras lideranzas, veja bem, a situación es que esas lideranças que você mencionou, cada um teve, digamos, seu momento, né? E esse momentum acabou se esgotando, né? E principalmente isso acabou prejudicando, né, o apoio popular a essas lideranças por conta da incapacidade de propiciar esa mudanza de régimen, ¿no? Esa transición para la democracia o esa mudanza de gobierno, ¿no? Henrique Capriles tuvo su oportunidad en 2013, hoy está siendo muy cuestionado por la rota que él tenga adoptado de participar en las elecciones parlamentarias, adicionalmente, en fin, por las propias críticas que él tiene realizado a la lideranza que hoy está conduciendo rumos de la oposición venezolana, en el caso de María Corina Machado, ¿no? Directa o indirectamente. En el caso de Leopoldo López, acontece una situación similar, no sentido de que ele foi muito afetado pela incapacidade de conseguir essa mudança de regime no momento em que ele liderizou os esforços da oposição venezuelana ao interno do país, lembrando aqueles episódios de la salida, né, em 2014, e também durante o governo interino de Juan Guaidó, que también no consiguió resultados almejados al momento de trazar esa estrategia. De forma que, Guga, sin duda, María Corina Machado, algunas personas, algunos sectores de la política venezolana tienden a no concordar con ella. Ella es hoy lideranza indiscutible, ¿no? Eso es demostrado por las pesquisas y no apoyo popular. Y ella tiene una particularidad, ¿no? De tener conseguido, a pesar, ¿no? de representar algunos sectores más, digamos, mais frontais contra o governo, de unificar a oposição venezuelana e acho que os resultados do 28 de julho, onde conseguiram conformar toda uma operação para poder apoiar Edmundo González na candidatura e, além do mais, demonstrar a fraude que o governo da Venezuela nem quis mostrar os resultados, né? Ela acabou se consolidando como es decir, ajudou na consolidação da liderança da senhora Machado, por conta também da capacidade de administrar os diferentes interesses, a pressão advinda de diversos setores políticos, o diálogo e a coordenação com atores internacionais, né? E a capacidade de sortear também a pressão recebida pelo governo, né? Com a desqualificação dela para participar no pleito e, posteriormente, o que aconteceu com a perseguição, né? Que tem obrigado que ela esteja na clandestinidade na maior parte do tempo até abandonar o país. Professor William Clavijo, agradeço muitíssimo a sua presença aqui, as suas informações e a gente torce para que a partir de 26, mais para frente, a Venezuela viva dias menos intranquilos, que haja um processo de fato de consolidação de uma retomada democrática, que seja afastada de vez a possibilidade de uma intervenção militar externa na região, que a gente não sabe as consequências todas que teria, enfim, e que a gente possa voltar a conversar sobre esse país tão importante e tão cheio de histórias e de potenciais que é a Venezuela em um momento mais tranquilo também. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado.